Ok, pessoal, vamos dar início a mais uma aula de Microeconomia 1, a segunda aula de custos de produção, ok? E com isso a gente finaliza a matéria, né, de Micro 1, ok? Então, bora lá, essa é a continuação da primeira aula, né, que a gente abordou precificação dos preços dos fatores e aí conseguiu definir como é que os custos de produção são divididos entre custo variável e custo fixo. E agora a gente vai falar sobre os processos de otimização, tanto em custo como produção e assim como dos custos no longo prazo, ok? Bom, então agora falta para nós definir, como se dá o que a gente chama de linha de isocusto. Dado que definimos os preços dos insumos, né, na última aula, a gente vai poder agora definir também o conceito de reta de isocusto. Então pode ser representada graficamente como uma combinação de diferentes insumos que geram o mesmo nível de custo, né? Então é fácil ver, né, que se a gente pegar RK, que é o preço do capital vezes a quantidade de capital, nós temos então o gasto total com insumo capital, né? Da mesma forma WL, né, que é o preço do trabalho W vezes a quantidade do fator trabalho L, temos o gasto total com esse fator. A soma dos gastos totais com os fatores vai dar o que a gente chama então de custo total, que ali está descrita como CT, né? O custo total, aquela travessinha ali é para definir que é um valor fixo, né, gasto para o uso dessa combinação de capital e trabalho dado o preço dos insumos, tá bom? Bom, se a gente isolar então o capital, por exemplo, o fator capital, nós temos então essa relação linear aí, né? O custo total sobre R, que é um coeficiente constante, né? Um valor constante, menos W sobre R, que seria nosso intercepto, né? Nosso coeficiente angular, ou inclinação, né, dessa reta, vezes L, tá bom? Então, como eu falei para vocês, então é muito importante essa definição da inclinação da reta de isocusto, né, que se dá através da razão entre os preços dos fatores, WR, como vocês podem ver aí. Então, podemos já fazer a análise do gráfico, né? Então, a linha de isocusto nada mais é que essa linha, né, que representa então essa reta, que é exatamente a combinação de fatores de capital e trabalho, né, um conjunto, né, de combinação de fatores, que é representar todos os pontos sobre essa linha e me dá o custo total da produção utilizando esses fatores. Pode notar que se a gente zerar um dos fatores, por exemplo, capital, né, ou caso trabalho, teremos que o uso total do capital vai ser o custo total dividido pelo preço do capital, CT dividido por R, como vocês podem ver ali no intercepto. E da mesma forma, se zerarmos capital, o uso total de trabalho vai ser o custo total dividido pelo preço do fator de trabalho, W. CT dividido por W, vocês podem ver ali no outro intercepto. Seriam as soluções de canto, né, dessa linha de isocusto. E todas as soluções intermediárias, digamos assim, que dão a combinação também no uso total deste nível de custo, vão estar sobre a linha, então, como vocês podem ver, com inclinação W sobre R. Então é assim que a gente define nossa linha de isocusto, tá bom, pessoal? Ok. Então, quanto maior a remuneração do trabalho em relação à remuneração de capital, mais inclinada é a reta de isocusto. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a inclinação. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui que a gente estava utilizando anteriormente. Vamos considerar, por exemplo, que aumente o preço do fator trabalho em relação ao fator capital, ou seja, W se torna maior que R, por exemplo. Isso necessariamente muda essa inclinação nessa nova ordem aqui. É claro que agora eu vou poder contratar menos pessoas, né, menos trabalhadores, e em relação ao capital não muda lá o eixo, o ponto no eixo, né? Então eu vou ter essa mudança na inclinação, tá? E assim, existe então um mapa de isocusto, ou seja, de várias linhas que representam vários níveis de custo, que pode ser representado dessa forma aqui. Então, se eu tiver um aumento salarial em relação ao gasto com capital, o preço do capital, eu vou ter essa nova angulação.
O contrário é verdadeiro, então se mudar a relação de preço para o aumento de preço do fator capital R em relação ao fator trabalho W, os ângulos das retas de isocusto também mudam em termos da inclinação dessa outra forma aqui, tá bom? Ok, dito isso, né, sobre a linha de isocusto, podemos tratar agora sobre a minimização de custos, né? Então, o problema comum que a firma enfrenta é tentar reduzir os custos quando produz um determinado bem. Portanto, esse problema pode ser formalmente definido da seguinte forma. Temos a função objetivo, que é minimizar a função custo total, que é WL mais RK, como a gente definiu, sujeito, então, um nível de produção tal que eu quero atingir. Então, assim, qual é o menor custo para atingir esse nível de produção determinado? Bom, vamos usar o Lagrangiano, né, dessa forma vocês podem ver, que vai ser então a função objetivo, que é a função custo, WL mais RK, menos lambda, que multiplica a restrição, que é a função de produção, FKL, menos o nível de produção Q, pré-determinado. Legal? Vamos para as condições de primeira ordem, vamos derivar primeiramente em relação ao trabalho. Temos então que sobra W, né, menos lambda derivada da função de produção em relação a L, dado que é uma constante, ele é zero, né, a derivada dele. Então temos essa expressão aí igual a zero, que é as condições de primeira ordem. Da mesma forma, faremos então para a capital. Deriva em relação ao capital, vai sobrar R. Dentro da restrição, nós conseguimos derivar a função de produção em relação à capital também, que multiplica menos lambda. Isso igual a zero, condições de primeira ordem, ok? Agora o próximo passo é isolar o lambda. Teremos essa expressão aqui. O que acontece? Que a derivada da função de produção em relação ao fator é a produtividade da marginal em relação a esse fator. Por exemplo, a derivada da função de produção em relação a L é a produtividade marginal de L, a produtividade marginal do trabalho. Assim como que a derivada da função de produção em relação a K é a produtividade marginal do capital. Então tá aí a expressão, né? E aí a gente consegue isolar L em ambos os casos. Nesse caso, vamos fazer a igualdade dos L's, o que nos dá essa igualdade. Né? W sobre produtividade marginal do trabalho é igual a R, preço do capital sobre produtividade marginal do capital. Reorganizando, essa expressão também a gente vai utilizar agora mais adiante, mas reorganizando ela, temos então essa outra expressão aqui. No ponto ótimo de mínimo custo, né, temos então que há essa igualdade entre WR sobre igual a produtividade marginal do trabalho sobre produtividade marginal do capital. Essa expressão, na verdade, pessoal, nós já vimos elas tanto na aula passada como na aula de hoje. W sobre R a gente viu que é a declividade, né, da linha de isocusto, e a razão da produtividade marginal de trabalho sobre a produtividade marginal do capital é nada mais nada menos que a declividade da curva de isoquanta, ou também taxa marginal de transformação, se lembrar, ou até mesmo também chamado de taxa marginal de substituição técnica. Né? E quando acontece a igualdade entre a declividade da isoquanta com a declividade da isocusto, nós temos então o mínimo custo, né? Ou seja, estamos minimizando o custo exatamente nesse ponto. Vamos continuar com esse resultado aqui, vamos para esse outro quadro agora. Ok? Onde a gente avalia exatamente esse ponto. Como eu falei para vocês, né, a firma então minimiza custos quando a declividade da reta de isocusto, que é W sobre R, né, a razão entre os preços dos fatores, é igual à declividade da curva de isoquanta, que também é chamada taxa marginal de transformação, e como eu falei para vocês, é a razão entre a produtividade marginal dos fatores, no caso, produtividade marginal do trabalho, sobre produtividade marginal do capital. Então é exatamente esse ponto de mínimo custo. Podemos ver isso através do gráfico, né? Pegando a reta de isocusto e colocando então a curva de isoquanta. Sabemos então que ali onde tangencia, né, a curva de isoquanta na reta de isocusto, temos o ponto ótimo de mínimo custo total. Temos então a combinação de capital e trabalho ótimas que nos dá um mínimo custo de produção. Esta é a ideia neste caso aqui, ok? Podemos notar
que um custo menor que esse a firma gostaria de ter, mas não é possível tecnicamente ter esse nível de produção, um custo menor que esse, e é um custo maior que esse, é claro. Podemos ver que em dois casos ali, tanto acima ou abaixo, podemos atingir essa isoquanta, podemos ter então esse nível de produção, contudo um custo maior não é eficiente, né? A firma quer fazer esse nível de produção que é o menor custo possível, isso só é possível neste ponto, onde a taxa marginal de transformação é igual à declividade da linha de isocusto. Legal? Bacana, pessoal? Bom, note também, e eu falei para vocês, que aquele resultado anterior, né, que é o resultado primeiro que a gente chegou, desse ponto ótimo, que é exatamente o preço do fator trabalho W, razão com produtividade marginal do trabalho, que é igual ao preço do capital R, razão com produtividade marginal do capital. Essa igualdade aí também é referência ao ponto ótimo que nós encontramos. Ele é equivalente à igualdade do custo marginal do trabalho com o custo marginal do capital. Por quê? Porque a gente definiu na aula passada, né, exatamente esta relação. Ou seja, o custo marginal do trabalho nada mais é que o preço do trabalho W razão por produtividade marginal do trabalho. E assim como o custo marginal do capital é igual à razão do preço do capital R sobre a produtividade marginal do capital. Nós definimos isso na aula passada, essa relação entre produtividade marginal e os custos marginais, que são inversamente relacionáveis, né? Ou seja, só para relembrar rapidamente, aumentando a produtividade marginal do fator, reduz-se então o seu custo marginal e vice-versa. Então, tem essa relação inversa entre as produtividades e custos marginais. Ok, então necessariamente a firma minimiza custos quando há igualdade, né, dos custos marginais dos fatores de produção. Então, nesse ponto de igualdade é que a gente tem o mínimo custo marginal possível, mínimo custo total possível. Podemos, por contradição, né, chegar a esse fato. Ou seja, se os custos marginais não são iguais, por exemplo, se o custo marginal do trabalho é menor que o custo marginal do capital, então a firma poderá, neste caso, né, reduzir o quanto aplica de capital na produção e aumentar o quanto de trabalho. Por quê? Porque o custo do trabalho é menor. Então, utilizar mais o fator trabalho e menos o fator mais custoso, que é capital. Mas à medida que ela faz isso, dado o comportamento dos custos, à medida que você tira capital, você está reduzindo o custo marginal do capital. E à medida que você aumenta o trabalho, você está aumentando o custo marginal do trabalho. Mas de forma mais eficiente, né? Reduzindo aquilo que é mais caro e aumentando aquilo que é mais barato na atividade produtiva. Até quando eu consigo fazer isso? Até o ponto de igualdade. Aí eu tirei o máximo, né, de eficiência possível em termos de redução de custo, até o ponto em que ocorre igualdade dos custos marginais dos fatores de produção, como a gente viu, tá bom? Então essa é a dinâmica que se dá, né, no sentido de achar o mínimo custo possível. Legal? Bom, agora vamos ver o outro lado, né, que é da maximização de produção. Neste caso, a gente vai ter um problema de forma um pouco diferente. Digamos que a firma se encontra numa situação em que queira extrair o máximo de produção a um dado custo já definido. Então, temos um custo lá definido, eu quero saber o quanto de máxima produção consigo tirar desse investimento, desse custo que eu vou ter. Neste caso, o problema se concentra em encontrar a combinação de fatores ótima que seja a solução da formulação do problema, que é maximizar essa função de produção dado, ou seja, sujeito à restrição de um custo definido já, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o Lagrangiano novamente, só que agora a função objetivo, né, vai ser a função de produção e a restrição vai ser a linha de isocusto. Então, temos aí o Lagrangiano, que é a função de produção, menos lambda, né, que é o modificador Lagrangiano, vezes a restrição, WL mais RK, menos custo total. O custo total, no caso, a gente sabe que é uma constante. Então, a condição de primeira ordem vai ser derivar em relação a L, então a gente tem a derivação da função de produção, menos W lambda igual a zero. Aí você pode ver que sai facilmente, tem essa expressão, derivada do Lagrangiano em relação a K, que vai ser derivada então na função de produção em relação a K, deriva lá dentro lá a capital, que dá 1, sobra R, que multiplica o Lagrangiano,
e isso a gente faz igual a zero. Agora isola lambda, transformando novamente a função de produção em produtividade marginal. Então temos que lambda é igual a produtividade marginal sobre W e lambda é igual a produtividade marginal do capital sobre E. Igualando os lambdas, temos então essa expressão aqui agora das produtividades marginais. Então, produção máxima ocorre quando ocorre a igualdade da produtividade marginal do trabalho sobre seu preço, igualando a produtividade marginal do capital sobre o seu preço, agora pelo lado da produção. Podemos organizar essa equação e chegamos novamente àquela expressão, né? Que a razão das produtividades marginais é igual à razão entre o preço dos fatores. Novamente, isso tem um porquê, pessoal, tá bom? Só que aqui a gente está maximizando a produção. No caso anterior, a gente estava minimizando custos de produção. Já vou explicar o porquê que essa relação deu o mesmo resultado, no final das contas. Ok? Dessa forma, semelhante com a firma minimiza custo, ela também maximiza a produção quando a declividade da curva de isoquanto tangencia a linha de isocusto, no ponto agora que a produtividade marginal do trabalho é igual à produtividade marginal do capital, mantendo seus preços. Bom, vamos supor que não, né? Vamos supor que a produtividade marginal do trabalho seja maior que a produtividade marginal do capital. E agora? Nesse caso, vale a pena aumentar o uso do fator mais produtivo, no caso, nesse exemplo aqui, o trabalho. Então, eu vou aumentar a quantidade de trabalhadores e reduzir até, se possível, daquele menos produtivo que é de capital. Tá? Então, o que acontece? Se é possível fazer isso, se eu aumentar o uso do fator trabalho, lembrando, né, que estando no segundo estágio de produção, avançando com a produção no segundo estágio, a gente tem decréscimo da produtividade marginal cada vez que eu aumento, né, o uso do fator variável. Então, se eu vou aumentar o uso desse fator, a produtividade dele tende a cair pelos rendimentos marginais decrescentes. O contrário é verdadeiro. Se eu reduzir o fator, a produtividade dele aumenta, né? Então, o que vai acontecer? Se eu estou reduzindo o capital, vai aumentar a produtividade de capital. Se eu estou aumentando o uso do fator trabalho, vai reduzir a produtividade de trabalho. Até onde eu conseguir a igualdade, aí eu estou extraindo o máximo de eficiência produtiva de ambos os fatores, chegando então na máxima produção possível com o uso deles. Por isso que a gente tem a produção máxima na igualdade de produtividade marginal do trabalho e do capital, mantendo o preço dos fatores. Tá bom? Então, significa que a firma poderá aumentar a produção retirando recursos da contratação de capital, realocando-os na contratação de trabalhadores. A gente pode ver através da análise gráfica que esse seria o ponto ótimo, né, onde tangencia novamente a linha de isocusto com a curva de isoquanto. Tá? Bom, vamos supor que a gente tem essa outra isoquanta aqui. Eu consigo esse dado custo produzir ela? Consigo, né? Só que, bom, é uma quantidade de produção menor que Q estrela, então não vale a pena, né? Seria ineficiente eu fazer isso, né? Estaria usando o capital trabalho de forma a não ter o máximo de produção possível. E também aquém dela seria interessante. Mas, como vocês sabem, não seria possível, porque daí estaria além da capacidade desse custos pré-definido, né? Ser uma produção maior, mas que a esse nível de custo eu não consigo atingi-la. Então a gente sabe que essa vai ser a quantidade ótima, vai ser a quantidade máxima de produção dada essa combinação de fatores, dado esses preços dos fatores, e eu vou atingir ela quando tiver a igualdade das produtividades marginais, né? Como a gente está vendo aí, tá bom? Assim, como esse ponto é semelhante, como eu falei antes para vocês, ao ponto que a gente minimizou o custo, então temos essa relação aí. Minimizar custo é equivalente a maximizar a produção. Ou seja, existe uma relação dual entre ambos. E aí isso a gente chama de dualidade entre produção e custo. E nesse ponto em que a gente usa essa combinação ótima de capital-trabalho que maximiza a produção, ele também minimiza custos. Tá ok? Bacana. Bom, agora vamos falar sobre o caminho de expansão e já começamos a falar das questões de tempo, assim, ou seja, de curto e longo prazo. Então, o caminho de expansão descreve as combinações de capital e trabalho que tornam os custos de produção mínimo, que a gente sabe que também significa agora produção máxima, para cada nível de produção que eu defini. Então, vamos analisar aqui graficamente, né? Aqui a gente tem um determinado ponto ótimo de produção,
para um determinado custo de produção, aqui temos outro, né? Para cada nível de custos, nós podemos otimizar ele em termos de produção, tirar a produção máxima, e o contrário é verdadeiro. Para cada nível de produção, podemos então minimizar para o nível de custo mínimo. Se a gente pegar essa trajetória ao longo do tempo, né, nós temos então o que a gente chama de trajetória de expansão. Bom, e aqui eu estou colocando essa trajetória de expansão a longo prazo, porque a longo prazo, tanto capital e trabalho, os fatores de produção podem ser variáveis, todos eles. Então eu posso facilmente, né, caminhar ao longo de todos os pontos ótimos e traçar a trajetória que a firma vai tomar ao longo desse percurso, ao longo do tempo, tá bom? Agora, se a gente está falando de curto prazo, aí as coisas mudam um pouco. A gente está considerando que existem fatores fixos. Né? No nosso exemplo aqui, consideramos, por exemplo, o capital, né, como um fator fixo. Então, no curto prazo, a firma tem que se ajustar ao fato de que existe, então, um fator fixo de produção, tá bom? Que é o capital. Então, vamos analisar graficamente, considerando o capital fixo a esse dado nível, tá? Que é K barra. E aí a gente então vai colocar uma reta nele, dado que ele é fixo, não é possível modificar, e chamar ela de trajetória de expansão do fator capital nesse ponto fixo, no caso. Né? Tá ok? Aí, pessoal, aí vamos fazer uma análise sobre o que é possível fazer, dado que exista, então, um nível de capital que é fixo. O nível de capital, você pode pensar que é máquinas, equipamentos, mas são aqueles que você não consegue facilmente alterar no curto prazo, você vai conseguir só alterar no longo prazo. Mais fácil de pensar no tamanho da firma, aí sim, né? As instalações, elas são algo que depende de um planejamento maior para que ocorra uma alteração, digamos assim. Então, digamos que o capital seja o tamanho da firma, e a firma projetou esse nível de capital K barra. Então, veja bem, num primeiro momento, né, a gente pode estar utilizando uma subutilização dessa quantidade de capital. Ou seja, pode estar utilizando somente um pedaço do tamanho da firma para a produção, deixando o resto em subutilização, não utilizando, digamos assim, que seria esse ponto A. Então eu posso, digamos assim, otimizar no nível de custo mais baixo, usando L0 né, como nível de trabalho ótimo para otimizar esse nível de produção que é zero. Tá? Num primeiro momento, onde eu não estou utilizando a capacidade total de capital, ela está sendo subutilizada no nível KS, né, de subutilização, digamos assim, tá bom? Então, ponto A, a firma subutiliza capital, KS, contudo, consegue minimizar custos neste ponto aí, tá bom? Claro que a gente estaria, provavelmente, isso é claro, no primeiro estágio de produção, onde eu tenho crescimento com retornos crescentes de escala. Por quê? Porque eu ainda tenho capital disponível, estou subutilizando, digamos assim, esse fator de produção. A gente pode considerar um segundo momento, né, aqui no ponto B, onde eu estou usando a capacidade máxima de capital, usando a planta toda da firma, né, capacidade total dela, e usando a quantidade ideal de trabalho, L1 estrela, ótima, para chegar nesse ponto de otimização B. Então é um ponto, né, onde eu estou usando de forma ideal todos os fatores. Ponto B, a firma minimiza custos de forma eficiente, está maximizando a produção no nível Q1 também, como a gente viu, tá bom? No ponto B. Agora, aí já no ponto C, seria ótimo usar essa quantidade de trabalho, L2 estrela, e minimizar custo, maximizar a produção no ponto C. Contudo, como eu tenho a restrição de não poder aumentar capital, pelo menos no curto prazo, né, eu não vou poder otimizar, eu não vou poder ter mais do que K barra de quantidade de capital. E agora? Aí eu vou ter que compensar essa falta do capital com um número maior de trabalhadores, então esse dado nível de custo. Ou seja, pessoal, no ponto C não é possível atingir, no curto prazo pelo menos, um ponto eficiente, né? Ele não vai poder ser atingido por conta da rigidez do capital. Está claro isso no gráfico. Né? Bom, aí o que eu faço? Eu posso então tentar usar esse custo, esse nível de investimento, né, no caso, dessa isocusto, no ponto D. O que acontece no ponto D? Eu estou compensando, né, a falta de capital, né, a rigidez do capital,
contratando mais trabalhadores. Aí, obviamente, não estaria num ponto ótimo, né? Não estaria num ponto de produção ótimo, assim, totalizando esse custo para atingir o nível D, que me dá, obviamente, um determinado nível de produção, mas que não vai ser o ponto C, não vai ser o ponto ótimo, porque o ponto C é onde está acontecendo o tangenciamento, né, entre a curva de isoquanta com a curva de isocusto pré-definida aqui. E no ponto D, o que está acontecendo no ponto D? Bom, no ponto D eu vou deslocar, então, como vocês podem ver, acabei de fazer isso, a isoquanta para se ajustar a ele. Então, Q2 agora ajustável, digamos assim, ao ponto D, me dá então um nível de produção. Como vocês sabem, ele está interceptando o ponto dele, não está tangenciando, logo não é um ponto ótimo, mas é um ponto que eu consigo atingir dada a rigidez de capital, usando o que? L2', que é uma quantidade maior de L2 em relação à estrela, que seria o ótimo, mas é que é possível, dado que eu vou ter que substituir então capital trabalho para atingir esse nível de produção. Então, o ponto D não é eficiente, obviamente, pois será necessário aumentar então o fator trabalho de L2 estrela para L2', para compensar a falta de capital. É claro que ao longo do tempo, no longo prazo, aí sim, né, tornando-se então capital flexível, aí eu consigo me ajustar para o ponto C, consigo aí tornar eficiente, consigo, por exemplo, expandir o tamanho da firma para produzir de forma mais eficiente e aí continuar a trajetória de expansão no longo prazo, tá ok, pessoal? Então essa é a ideia de curto e longo prazo em relação a essa questão aqui, mas vamos continuar nessa análise, considerando o seguinte, bom, então a trajetória de expansão nos dá uma ideia de como será o comportamento da firma no longo prazo, pois esperamos que ela vá continuar minimizando, continuar de forma eficiente, né, utilizando os fatores de produção, assim na medida que a produção aumente. Contudo, o comportamento dos custos da firma no longo prazo vai depender principalmente do retorno de escala da função de produção, né? Então, assim, retorno de escalas crescente, que eu vou usar a sigla RCE, né? Nesse caso, o custo total de longo prazo será côncavo no trecho dos retornos crescentes de escala. O custo total será côncavo, então vai crescer mais lentamente. A gente vai ver por quê? Porque está crescendo a produtividade de forma exponencial, então o produto total está crescendo a taxas crescentes, apresentando produtividade crescente dos fatores de produção. Depois a gente vai ver o gráfico. Bom, RDE, ou RDE, né, se vocês quiserem, retornos decrescentes de escala. Neste caso, o custo total de longo prazo será convexo, ao contrário, né? Ele vai crescer agora os custos exponencialmente, porque os retornos são decrescentes, a produtividade está caindo, né, dos fatores de produção, e aí a produção em si também aí começa a ter um trecho côncavo, que seria o segundo estágio de produção. Bom, teria um ponto ou uma sequência de pontos que ele pode ter retornos constantes de escala, desculpa, na qual RCE, se quiser, onde C eu estou botando aquela travinha de constantes ali para demonstrar que representa então retornos constantes de escala. Nesse caso, o custo total vai crescer de forma linear, o produto vai crescer de forma linear e a produtividade dos fatores de produção é constante, tanto o custo médio quanto o produto médio, quanto produto marginal e custo marginal, tá bom? Bom, aqui tem alguns gráficos, né, para a gente fazer essa relação de forma mais visual, né? Então, aqui na parte de retornos crescentes de escala, a produção com os fatores cresce a taxa crescente, como eu falei, seria relacionado ao estágio 1 de produção. Exatamente nessa fase, os custos em relação ao que é produzido vão apresentar o custo total um crescimento mais lento, né, dado o crescimento rápido da produtividade dos fatores, o que leva também à queda, né, tanto de custo médio quanto de custo marginal, por conta de ser uma região de produtividade crescente dos fatores, tanto produto médio e marginal. Não dá para botar todos os gráficos aqui, mas dá para entender mais ou menos que isso representa o estágio primeiro, estágio 1 dos estágios de produção. Podem notar que nesse estágio a gente tem que o custo médio é maior que o custo marginal. Por quê, né? Porque no estágio 1 é exatamente a fase em que o produto marginal está acima do produto médio, né? Se vocês lembrarem o gráfico lá da produção. Porque a gente tem, então, um crescimento exponencial da produção com produtividade crescente e retornos crescentes de escala. Por outro lado, retornos decrescentes de escala é totalmente inverso, né?
Aí a produção passa a apresentar um comportamento côncavo, com um crescimento mais lento, os custos começam a crescer mais rápido, com formato convexo, e é exatamente no estágio em que o custo marginal agora está acima do custo médio e crescente, né, para ambos, né, porque as produtividades estão caindo, a produtividade marginal está abaixo da produtividade média, da mesma forma, análogo ao contrário que a gente fez na análise ali do retornos crescentes, tá? E os constantes, como eu falei para vocês, aí é linear, né? Tanto o crescimento do produto quanto do custo total, né? A gente vai ver no gráfico lá, normalmente é um ponto, mas se você quiser colocar um trecho, que é um conjunto de pontos que pode ter um comportamento constante, é nisso que a gente está fazendo esse gráfico aqui. E nesse caso, os custos marginais vão ser iguais desse ponto. Por isso que eu falei, esse é aquele ponto de ótimo, né, no custo médio ou ótimo, mínimo custo médio, onde cruza o custo marginal, que é análogo a onde o produto médio cruza o produto marginal cruza o produto médio num ponto, né? Mas como eu falei, a gente pode pegar um trecho linear deles, considerar que há um crescimento linear. Então, para isso ser verdade, então tem um trecho linear em que o custo marginal é igual ao custo médio, né? E aí a gente pode, então, fazer isso. Tem um gráfico no final que eu vou apresentar mais ou menos essa ideia aí, em relação aos custos. Mas vamos, então, finalizar, ou quase finalizar, digamos assim, com a ideia de custos de longo prazo, com um gráfico de custo médio e custo marginal de longo prazo. Então, o custo médio de longo prazo é envoltório de todas as curvas de custo médio de curto prazo, como se fosse uma sucessão, né, de custos médios, né, de curto prazo, que vão dar a construção, através do envelope, de como é o comportamento do custo médio de longo prazo. No entanto, não necessariamente todos esses pontos vão estar ligando ao ponto eficiente no sentido de custo médio mínimo, né? A gente vai ver por quê. Em alguns pontos sim, mas em outros pontos não. Isso porque no curto prazo a gente sabe que há uma certa ineficiência do subuso do capital, dependendo do ponto, ou até mesmo a escassez do capital levar a gente a usar mais um outro fator de produção como o trabalho, e aí a gente está num ponto ineficiente também nesse sentido. Bom, como é que se dá então o custo médio de longo prazo? Teria essas características, como eu falei para vocês, ele seria uma sucessão de vários pontos de custo médio no curto prazo, por exemplo, custo médio 1, 2 e 3, seriam pontos diferentes, em prazos diferentes, mas todos eles em um conjunto de curto prazo, né? E onde eles tocam a curva de custo médio, longo prazo, é onde está definido o nível de produção, né? Então temos aqui a produção no momento 1, no momento 2, no momento Q3, ok? Então aí é um conjunto de pontos de custo médio que vão em seu envelope, né, construir um custo médio de longo prazo. É claro que o custo médio de longo prazo é onde todos esses pontos aconteceram, então tem que necessariamente tocar lá o custo médio definido no curto prazo. E aí a gente define o nível de produção ali. Bom, notem que eu falei para vocês que eles não são eficientes em termos de custo médio em alguns pontos, como nesse caso aqui, né? É claro que o custo marginal, no primeiro momento, ali do custo médio 1, ele vai cruzar o ponto de mínimo custo médio ali naquele ponto mínimo, como vocês podem ver, não tem um ponto ali, mas ele está ali. Aí o que acontece? O ponto de definido, a produção não está exatamente no mínimo custo médio. Neste outro caso aqui ele está, né? Então, o custo médio e marginal são iguais, ou seja, está no mínimo custo médio ali, e você pode ver que tanto de curto quanto de longo prazo, né? E nesse outro ponto também não está. E nesse caso, pelo contrário, o custo marginal está acima, né, desse ponto de custo médio aí. No primeiro caso, ele está abaixo. Você pode notar isso através do ponto A ali, onde toca, né, o nível de produção em relação ao custo marginal. Ele está abaixo do custo médio. Se ele está abaixo do custo médio, pessoal, necessariamente é referente lá aos estágios de produção, ao estágio de produção 1. Por quê, né? Porque necessariamente significa que o produto marginal está acima do produto médio, que é uma relação inversa aí com os custos, né? Ou seja, estamos num estágio de retornos crescentes de escala, né, na produção. Já no ponto que eu vou definir como ponto B, é claro que o custo marginal está igual ao custo médio. Isso só acontece se for no caso de um ponto, num ponto específico onde o produto marginal também é igual ao produto médio, que é exatamente a divisão entre estágio 1 e estágio 2 de produção, né? Lembram disso? É um ponto em termos de eficiência de custo médio, porque você está no mínimo custo médio, né?
e que, como vocês podem ver no gráfico, se caso for um ponto uno, se for uma função convexa, né, esse de custo médio, aí a gente tem que também é o ponto de custo médio mínimo de longo prazo, a gente já vai provar isso. Bom, o custo marginal estando acima, né, como nesse caso aí do terceiro custo marginal ali, no terceiro custo médio, aí vocês sabem que o custo marginal estando acima do custo médio representa aí um nível de produtividade baixo, ou seja, o produto marginal está abaixo do produto médio. E claro, estamos então falando do segundo estágio de produção, onde aí apresenta retornos decrescentes de escala no nível de produção, né? Agora, se ligarmos todos esses pontos A, B e C de custo marginal representado para cada nível de produção Q1, Q2, Q3, temos então a definição do custo marginal de longo prazo, como vocês podem ver no gráfico aí. Então, esse é o custo marginal de longo prazo. Pode notar que ele passa ali, num primeiro momento, numa relação que ele está abaixo, né? Os custos marginais estão abaixo do custo médio, e aí ele está numa fase de retornos crescentes de escala. No ponto B é um ponto ótimo em termos de mínimo custo médio, desculpa, onde o custo marginal de longo prazo é igual ao custo médio de longo prazo, ok? Seria um ponto de retornos constantes de escala, e a partir de então, todo o custo marginal está sempre acima do custo médio em relação ao longo prazo. Aí seria retornos decrescentes de escala. Aqui a gente já poderia definir isso, né? Mas tem um outro infográfico que eu acho que deixa bem claro isso, eu vou rapidamente. Bom, em relação a essa questão dos retornos constantes, retornos crescentes, retornos decrescentes, nós podemos então definir, conforme os custos marginais de longo prazo e os custos médios de longo prazo, cada região que representa, digamos assim, como a gente viu, os pontos em que se encontra os retornos de escalas, dependendo do nível de produção. Por exemplo, nesse primeiro ponto aqui, onde o custo marginal é igual ao custo médio, né, nós então definimos que ali nesse ponto os retornos são constantes de escala. Exatamente porque ocorre a igualdade entre esses dois níveis de custo, tanto a curto ou a longo prazo. Então, nesse ponto, a gente define que a produção apresenta retornos constantes de escala. Lembrando que aqui é um ponto único, dependendo da forma como é colocada, né, a função de custo médio e longo prazo, se ele tiver uma convexidade total, aí a gente tem um ponto único, mas se ela não for totalmente convexa, tiver uma região de custos marginais constantes, custo médio constantes sendo iguais, então a gente tem uma região, né, um conjunto de pontos, no caso, de retornos constantes de escala. Nesse gráfico em específico é um ponto único, tudo bem? O que acontece antes desse ponto, quando os custos marginais são menores que os custos médios, como a gente viu, nós temos então a região que a gente chama de retornos crescentes de escala, como eu falei para vocês, dado exatamente essa questão do aumento da produtividade na fase inicial, quando os recursos ainda estão, os recursos que são na verdade fixos ainda estão subutilizados. Então a gente tem um crescimento alto da produtividade marginal, produtividade média, a ponto dos custos médios estarem caindo, né, e serem maiores que os custos marginais, ou melhor, né, dizendo, os custos marginais estão abaixo dos custos médios, então, região de retornos crescentes de escala. O contrário seria verdadeiro nessa outra região, como vocês podem ver, onde os custos marginais começam a explodir, ou seja, começam a crescer rapidamente, e os custos médios também passam a se tornar crescentes, sendo os custos marginais maiores que os custos médios, e aí demonstrando ser essa área ou região, digamos assim, de retornos decrescentes de escala. Isso é aquela fase 2 da produção, o estágio 2 da produção, quando as produtividades médias e marginais começam a cair, né? A produtividade marginal é menor que a produtividade média, então você está na região de retornos decrescentes de escala, tá ok? Então, com esse gráfico aqui, a gente pode, a gente pode sintetizar essa análise, né, através dessas regiões. Tá bom, pessoal? Ok, pessoal, com isso a gente tem então o final da matéria. Espero que tenha ficado claro para todos vocês, né? E
é isso, né? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, tudo mais, sabe como é que é. Espero um bom resto de semana e de dia para todos e até a nossa próxima aula, ok?